poderosa palavra de Deus ao seu coração neste momento, porque é tremendo, é poderoso, é glorioso. Meu coração se estremece na hora da palavra. Está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do verso de número 7, que diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Lido até o verso de número 13. Gênesis capítulo 13, do verso 7 ao versículo de número 13, nós temos lido a poderosa palavra de Deus. Com esta leitura, nós temos um tema para tratar, nós temos um tema para trazer a você que está acompanhando a bênção de Deus no seu coração. Desejando tudo, mas perdendo tudo. Este é o assunto de hoje. Desejando tudo, mas perdendo tudo. Preste atenção nessa história. A história de Ló é um aviso clássico para todos os fiéis que desejam prosperidade material em detrimento do testemunho cristão. Preste atenção. Alguns cristãos imaginam que podem ter o melhor dos dois mundos sem pagar seu preço. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado muitos à armadilha da negociação do espiritual pelo físico e o eterno pelo temporal. Muitos têm caído nesse engano e nesse engodo. Vamos observar atentamente as lições da vida de Ló nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira: o coração de Ló estava fortemente dividido. Precisamos observar os seus desejos carnais e suas paixões mundanas. Primeiro, vamos ver a sua tentação. Ló olhou para as planícies do Jordão, onde era Sodoma. A tentação sempre começa com os olhos. Outro detalhe: qualquer coisa que você fixe os olhos na vontade de possuir terá uma conexão com você para o bem ou para o mal. Qualquer coisa que a pessoa colocar os olhos terá uma conexão. Isso é um segredo de Deus na vida do homem. Por exemplo, essa passagem de 1 de João, no capítulo de número 2 e o versículo 16, eu quero, neste momento, 1 de João, capítulo 2 e o versículo 16, a Bíblia vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos,
e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha com consciência dos olhos. É isso que nós estamos falando para você. Qualquer coisa que você fixe os olhos na vontade de possuir, terá uma conexão com você para o bem ou para o mal. Agora, nós vamos ver 2, sua separação. Primeiro a gente está vendo a tentação de Ló. Agora vamos ver a sua separação. O verso de número 11 do capítulo 13 que nós lemos, o texto diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Preste atenção, apartaram um do outro, aqui foi a separação. Ló escolheu o caminho fácil e se separou do homem de Deus. Quantas pessoas não estão fazendo isso? Quantas pessoas não têm seus projetos em mente e querem se afastar do homem de Deus? No caso aqui, Abraão era o líder daquele momento espiritual. Ló, ele estava acompanhando apenas porque ele convidou para fazer a viagem, mas a bênção não era para Ló, a bênção era para Abraão. Mas Deus é tão bom que aqui nós estamos vendo que Ló, ele escolheu o caminho fácil e se separou do homem de Deus. Lá no livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo de número 6, vamos ver o verso de número 12. O texto diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então aqui, nesse texto, nós estamos vendo que o homem de Deus precisa ter paciência e esperar em Deus, que Deus é poderoso para poder fazer a sua imensa vontade. E a sua escolha, no capítulo 13 de Gênesis e no versículo 12, nós vamos ver a sua escolha. O texto vai dizer: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. É isso que a Bíblia nos diz. E com isso aqui nós vemos as suas escolhas. Ló era um crente e um homem justo, afligido por causa da maldade dos sodomitas. É o que registra 2 Pedro capítulo 2, versículo 7. Mas acabou cego pela antecipação das riquezas e honra. Quando ele morava em Sodoma, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11, a Bíblia nos diz: outro detalhe que nós vamos ver na vida de Ló, seus companheiros. O versículo de número 13, do capítulo 13 que nós lemos, o verso 13 diz: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ló estava ciente do estilo de vida mau sodomita, ele estava ciente disto. Ainda assim ignorou os seus perigos, porque ele provavelmente pensou que não poderia ser manchado com os seus maus caminhos. Talvez ele pensou isso na sua vida. Mas a Bíblia é enfática em dizer que nós precisamos ter cuidado com quem nós vamos andar. Essa passagem está em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o verso de número 33, quando Paulo, ele orienta a igreja de Corinto e ele diz as seguintes palavras: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outra versão fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Neste caso aqui nós estamos vendo que
Ló pensava que provavelmente ele não seria manchado, mas a Bíblia atesta que as más companhias corrompem. Ló viu o buraco e ainda assim caiu nele. Mesmo assim, de livre e espontânea vontade, ele quis se aprofundar naquele mal. Nós estamos falando sobre o tema desejando tudo, mas perdendo tudo. Primeiro, o coração de Ló estava fortemente dividido. Número 2, a casa de Ló foi tristemente destruída. Precisamos ver seus ganhos inúteis e as terríveis perdas. Ló foi capturado em uma guerra com os inimigos de Sodoma e quase perdeu tudo, segundo o que revela Gênesis capítulo 14, versículo 1 a 24. Ele foi felizmente salvo por Abraão e seus 318 homens valentes. Ló ganhou uma ótima posição, mas perdeu a sua percepção de Deus. Nunca é uma desculpa fazer o mal, a fim de ser capaz de fazer o bem. Ló ganhou uma grande fortuna, mas perdeu a sua família preciosa. Eles moravam na mesma casa, ainda assim eram como estranhos. Era uma família com relação quebrada entre pais e filhos. É isso que nós vamos ver na casa destruída de Ló. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando sobre o tema desejando tudo, mas perdendo tudo, baseado na vida de Ló. O coração de Ló estava fortemente dividido. Número 2, a casa de Ló foi tristemente destruída. E número 3, o horror de Ló foi vergonhosamente exibido. Essa é a parte 3 da mensagem. Precisamos observar o seu destino final e as lições valiosas quando Deus decidiu destruir 5 cidades da planície. As filhas casadas de Ló e seus genros preferiram ficar em Sodoma, porque Ló pareceu como zombaria quando ele tentou testificar do julgamento vindouro de Deus. É isso que nós vemos na palavra. Gênesis 19, verso 14. Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma, segundo o que revela Gênesis 19, 15 e 16. Até o último minuto ele demorou e foi de ânimo dobre, diz a Bíblia em Tiago 1, verso 8. Como a maioria das pessoas, Ló mal percebeu a gravidade da situação. Ló não estava entendendo como Deus queria operar e trabalhar naqueles dias. A mulher de Ló estava disposta a olhar para trás. A mensagem do anjo foi que não olhasse para trás, mesmo sabendo que iria morrer. Ela olhou para trás. Lá em Gênesis 19, verso 17, versículo 24 a 26. Das filhas virgens de Ló, haviam rejeitado totalmente qualquer herança espiritual de Ló. O homem de Deus, Abraão, era o seu parente e teve uma influência divina sobre eles. No entanto, as filhas de Ló agiram pior do que as mulheres pagãs quando elas conspiraram para intoxicar seu pai e consentiu em se deitar com ele, é o que revela Gênesis 19, versículo 31 a 35. Assim, o retrato passado de Ló foi de um homem embriagado cometendo incesto vil com as suas filhas. É isso que nós vamos ver na palavra. Os filhos e netos de Ló, consequência da mentira com as suas 2 filhas, foram Moabe e Amon. Então, gente, Gênesis 19, 36 a 38, que se tornaram em espinhos recorrentes dos lados da descendência de Abraão, os israelitas. Com esta palavra, nós queremos concluir dizendo o seguinte: queridos, lembre-se de Ló, que sua história sirva como um alerta para todos. Quando Deus olha para você, em que a condição espiritual, Ele vai controlá-lo.
Você tem um coração dividido? Está a sua casa lentamente sendo destruídos por suas perseguições de seus chamados padrões de conforto e de vida mais elevados? Será que isso está acontecendo? Será que você também está viajando no caminho perigoso de Ló, de desejar tudo, mas perdendo tudo no final? Será que isso vai valer a pena? Se assim for, que Deus tenha piedade de que você possa se arrepender antes que seja tarde demais. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É o que está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 24. Que o Espírito Santo possa lhe dar sabedoria, porque neste momento nós iremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te amo, com todas as forças do meu coração, da minha vida e da minha alma. Papai amado, eu preciso do Senhor. Deus de poder e de glória, abençoa neste momento a tua casa, a tua obra no mundo, no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para a honra e a glória do seu poderoso nome. E o Senhor vem estar conosco durante este dia. Te agradecemos pela instrução da tua palavra, te agradecemos pela tua presença na palavra, te agradecemos pela unção do teu Espírito Santo. Continua operando, falando, edifica nossos corações, levanta, opera um milagre, Senhor, em nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para realizar o que tu queres, não o que nós queremos. Obrigado por tudo, nos leva, Senhor, na tua presença e abençoa a tua obra. É isso que nós te pedimos agora por fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.